de sair a notícia, o Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que permite ao Brasil responder com sanções comerciais a países que não mantenham uma relação de isonomia econômica. Acabou de sair aí, então, a decisão do Senado de aprovar a possibilidade aí do Brasil responder a lei da reciprocidade econômica em resposta às medidas de Donald Trump. Pelas regras de hoje, o Brasil não pode aplicar tarifas unilateralmente, né, a um país, o que poderia dificultar a retaliação dos Estados Unidos. E aí o Senado agora aprova essa lei que permite ao Brasil responder com sanções comerciais a países que não mantêm uma relação de isonomia econômica. Um erro do Senado, então, Pedro, pelo que você tinha falado antes? É um dos países mais protecionistas do mundo, dizendo que é legítimo você responder protecionismo com mais protecionismo. Não parece muito prudente. Não parece muito prudente. É como um flamenguista dizer que a marra tem que ser proibida no esporte e que você não pode provocar adversário. Mas, pô, o Flamengo vive disso. Para mim é algo assim. O Brasil é um país extremamente protecionista. Isso faz parte da cultura econômica nacional. Eu acho que, inclusive, a gente, por questões. A gente tem que olhar para a gente, no que é melhor para a gente, e por questões internas, o momento do Brasil faz mais sentido que seja integração com o mundo. Inclusive, o grande problema que a gente tem nessa taxa das blusinhas é justamente. Dessa taxa dos equipamentos, que todo mundo chama de taxa das blusinhas, é justamente o fato da gente estar encarando esse protecionismo brasileiro, enfim, vendo a necessidade de algum grau de abertura comercial aqui. Então, não vejo sentido da gente entrar em guerra comercial ou ficar estimulando isso. A menos que exista, às vezes tem, Fabiola, alguma motivação pontual que explique ali por que que o Senado botou isso para frente agora. Talvez algum setor que fez pressão, talvez... e aí essa história pode ficar um pouco mais completa, mas eu não vejo a importância do Brasil criar instrumentos para se envolver em guerra comercial. Parece ser a última prioridade do Brasil isso. Ó, Pedro, a... eu até queria a opinião do Sakamoto e do Josias a respeito disso, porque é a notícia que acaba de sair. Como ele foi votado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em caráter terminativo, ele vai direto para a Câmara dos Deputados. O presidente dessa comissão, que é o senador Renan Calheiros, já afirmou que vai pedir ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que a matéria seja votada com urgência nessa semana. E caso seja aprovado nas duas casas, a Câmara de Comércio Exterior já fica liberada e tem poder para suspender concessões comerciais e de investimentos em resposta a países ou blocos econômicos que impactam negativamente a competitividade dos produtos nacionais. Como entender essa decisão do Senado, Sakamoto? Como é que você analisa? Olha, Fabiola, a questão é o seguinte, a questão é que o Senado está criando um instrumento que, ao que tudo indica, o próprio governo não vai usar. O governo está tomando um extremo cuidado antes de criar fazer entrar nessa guerra, falou, olha, eu vou entrar na Organização Mundial do Comércio, sabemos, contudo, que a própria OMC está moribunda desde que os Estados Unidos jogou uma pá de cal anos atrás, né? Então, o que acontece é que a gente sabe que o Brasil vai tentar negociar com os Estados Unidos diretamente, falar, tá bom, vai taxar o etanol, vai taxar o aço, entre outras coisas, então vamos avançar aqui, vamos avançar ali. Não interessa para o Brasil fazer essa guerra com os Estados Unidos, né? Interessa para o Brasil abrir outros mercados, mas não fazer essa guerra com os Estados Unidos. A gente depende de produtos de lá, eles dependem de produtos daqui. A questão é que, não sei se o Senado e o Congresso Nacional estão querendo fazer isso para criar mais um instrumento de dissuasão, sendo que, na minha avaliação, isso não vai dissuadir o governo Trump de nada, né? Talvez o Congresso queira dar uma resposta para mostrar nós somos altivos, etc. Né? Talvez também esteja gente lá dentro também, dentro da oposição, que esteja pensando em fazer isso para criar uma saia justa para o governo Lula, do tipo, ó, agora o instrumento está aqui, o governo vai ter que usar, sendo que o governo não precisa usar, uma coisa é a possibilidade, né? A gente até estava conversando com o Vinícius Vieira ontem, né, com o professor Vinícius Vieira, e tem uma coisa que é o seguinte, você vai pegar o Canadá de Justin Trudeau e o México da Cláudia Sheinbaum, são estados em que você polarizar diretamente com os Estados Unidos, você inclusive tem um ganho eleitoral, tem um ganho político, tem um ganho de imagem, que são estados que têm uma presença menor da extrema-direita, em comparação com o Brasil, que você tem uma extrema-direita mais estridente, né, e trumpista, diga-se de passagem, né? Então, é claro que tem muita gente que adoraria que colocar o governo brasileiro em maus lençóis, no sentido de que pressionar, você não está fazendo nada
para defender o país, e se o Brasil fizer alguma coisa, falar, olha só, tá criando uma guerra comercial e tentar botar linha na fogueira na guerra comercial. Particularmente, eu acho que é mais uma decisão de um instrumento para o Congresso dizer que está fazendo algo, mas eu acho difícil o governo acabar usando isso, Fabiola. Não é e nunca foi, por exemplo, a política do Itamaraty com relação a isso. O Itamaraty leva sempre para organizações multilaterais, né, organizações de arbitragem, mesmo que saiba-se que isso, nessa atual conjuntura, não vai funcionar muito, mas eu não acho que vai ter, talvez tenha um impacto político junto aos congressistas, junto a uma parte da sociedade, mas do ponto de vista da articulação internacional, eu acho que vai ser baixo o uso disso. E você, Josias, como é que você analisa aí essa decisão do Senado tomada agora há pouco? Lei da reciprocidade econômica aprovada no Senado, agora vai para a Câmara. Acho que é uma decisão tola, Fabiola. O Trump está tentando fazer uma omelete tributária quebrando os ovos de empresas e consumidores americanos. E logo, logo, esse barulhinho produzido pelo crack ali dos ovos quebrados do Trump vai se converter num ruído ensurdecedor dentro dos Estados Unidos. E não são negligenciáveis as chances de o próprio Trump recuar, estabelecer cotas, como aliás fez no primeiro mandato do Trump. Ele também tinha submetido países, inclusive o Brasil, a tarifas e foi estabelecendo cotas na área do aço, por exemplo. O Brasil conseguiu obter uma cota e as exportações brasileiras não sofreram o que se imaginava. E a posição do governo brasileiro, aparentemente, é de aproveitar a omelete que o Trump está servindo. O Palácio do Planalto está seguindo mais ou menos a lógica do Aparício Torelli, que era o barão de Tararé. Segundo essa lógica, o político é um sujeito que vive às claras, aproveitando as gemas, sem desprezar as cascas. É mais ou menos o que o Lula pretende fazer, segundo a lógica exposta hoje numa entrevista ao Valor Econômico pelo chanceler Celso Amorim. O Celso Amorim disse, olha, o Brasil vai continuar apostando no caminho da negociação, mas caso o diálogo fracasse, vai adotar aqui e ali retaliações. Vai fazer isso sem dar tiro no pé, foi o que disse o Celso Amorim. Ou seja, o Brasil será seletivo na reciprocidade, não vai sair atirando na base do olho por olho, dente por dente. Vai verificar quais são os setores que eventualmente podem impor um desconforto maior aos Estados Unidos, caso o Brasil venha a estabelecer algum tipo de retaliação. De resto, segundo a mesma lógica exposta pelo Celso Amorim, o Trump está empurrando países como o Brasil, como Colômbia, países desse pedaço latino-americano do mundo, para a esfera de influência da China. E o Amorim também não negligencia o risco de os Estados Unidos, a China e a Rússia dividirem o mundo em zonas de influência geopolítica segundo os seus próprios interesses. E aí ele Amorim, numa avaliação que me parece lógica, que aquele acordo que foi firmado da Europa com o Mercosul, que vem sendo deixado ali meio de lado, a Europa, os países europeus tendem a dar mais atenção a esse acordo, formalizando na prática o que está apenas no papel por enquanto. Então, quer me parecer, Fabiola, que o governo brasileiro não opera segundo essa lógica exposta no projeto que o Senado acabou de aprovar. Então, pode ser que vire letra morta e deve-se torcer para que isso ocorra, porque lei não resolve problema. O que resolve problema comercial é alguma sensatez, uma sensatez que o Trump não tem e que o Brasil não precisa incorporar. Se a insensatez do Trump prejudica até o consumidor americano, as empresas americanas, o que é que o Brasil vai ter que agora dar também ele um tiro no pé? É isso. Para quem está nos acompanhando na TV... Espera só um minutinho, Pedro. Para quem está nos acompanhando na TV, o intervalo, a gente segue pelo YouTube. Vai lá no canal do UOL no YouTube. O que você queria comentar, Pedro? Não, Pode falar. A gente já dá esse tiro no próprio pé, né? Oi? A gente não precisa... O Josias estava falando, se o Trump quer dar esse tiro no pé dos americanos, a gente não precisa acompanhar. Eu ia falar que a gente já dá esse tiro no nosso próprio pé. A gente não precisa ficar dando mais tiro no nosso próprio pé só para desagradar mais os Estados Unidos. Então, uma coisinha rápida, Fabiola. A União Europeia já está direcionando tarifa para a base política de Trump.
Isso é muito interessante. O que é que a União Europeia está fazendo? Eles olham os lugares onde Trump tem muito voto, eles olham os lugares que dependem muito de alguns produtos que a União Europeia importa muito, enfim. E aí eles estão direcionando para isso, para causar dano político no Trump. Eu acho muito interessante essa postura. Não, inclusive tem na nossa página aqui também essa história da Europa que tem um plano bem sólido, né, de represália contra as tarifas do Trump. Isso aqui também tá em destaque, é exatamente esse ponto que você estava falando aqui. Hoje a presidente da Comissão Europeia, a Ursula, ela disse que a União Europeia tem um plano bem sólido para dar uma resposta ao Trump. A Europa não iniciou esse confronto, não queremos necessariamente adotar represálias, mas temos um plano sólido para adotar se necessário, foi o que ela disse. Vem aí, né? E essa guerra no mundo todo. E o impacto de bem-estar se aprovarem a União Europeia e Mercosul é muito grande. Posso falar aqui, por exemplo, todos nós, se formos reunir com nossos amigos, teríamos, por exemplo, coisas muito mais baratas no supermercado. A Apple produz na União Europeia, você tem ali eletrônicos muito mais baratos em geral na União Europeia. Isso vai dar um ganho de bem-estar relevante, não só porque a gente vai ter acesso a coisas mais baratas, mas também a gente vai ter acesso a uma maior variedade de coisas. Isso eu acho que vai ser muito interessante se o governo conseguir liberar.